Olá, sou a Cláudia da Nulles. Bem-vindos a mais um Drupal 8 Preview. Hoje vou falar do Content Management Initiative, uma das iniciativas importantes para o Drupal 8 e que pretende arrumar definitivamente com a questão da configuração guardada na base de dados. A pessoa encarregue desta missão foi Greg Dunlap, por decisão da DRIS, isto ainda em 2011, e efetivamente chegou a bom porto. Greg Dunlap liderou esta iniciativa do Configuration Management, que a página de rosto desta iniciativa está neste endereço, o CMI. Temos aqui um pouco a ideia de todas as discussões relacionadas, opções e tudo o que está ou que falta converter neste momento no sistema de configuração e que entidades de configuração ainda faltam converter no Drupal Core. Reparem que temos aqui uma série de elementos que já foram convertidos, desde vocabulários, aos formatos de texto, ao image styles, os roles dos utilizadores, os shortcuts, as combinações de shortcuts que se possam fazer. Tudo isto são configurações do sistema, configurações de módulos do core, que foram convertidas. Evidentemente que as pessoas, ao criarem e ao terem os seus próprios módulos Contrib, terão que lidar com o sistema de storage da configuração no Drupal 8. Para perceber e aprofundar esta questão da configuração, existe já alguma documentação no Drupal.org, precisamente neste endereço que temos aqui, portanto, e que está identificado como configuração da API no Drupal 8. E várias pessoas contribuíram para a documentação, está clara, e um dos elementos logo assinalados na página de entrada é de que este sistema de configuração assenta em ficheiros IAML, que eu já mencionei aqui. São ficheiros de configuração fáceis de ler, muito limpos, e também usam a forma do nested, portanto um elemento dentro de outro de uma forma mais lógica, e todos sempre com esta extensão .iml. Estes sistemas de configuração visam substituir soluções que são dadas por módulos Contrib, como o CTools. Nós todos sabemos que o CTools, até ao Drupal 8, é um módulo, e sempre foi um módulo Contrib, requerido pelo Views, e que permitia uma série de exportable. Portanto, que nós, quando criamos uma Views e queremos passar a código, poderíamos exportá-la, reutilizá-la, importá-la noutra instalação. Ora, essas soluções pontuais e só para alguns elementos tiveram que ser todas repensadas à luz desta nova solução que se avança com o Drupal 8, que é a da configuração, e que em si funciona como uma gigantesca API para trabalhar com módulos do Core, Contrib e de tudo o que tiver que integrar e que guardar configuração. Qual é a grande vantagem em utilizar e transferir tudo para a parte dos ficheiros? É poder fazer-se um controlo em termos de versão, através de um programa de controle de versões como o Git, e evitar a contaminação das bases de dados com configurações misturadas com conteúdo, e que se torna dificulta bastante o processo de desenvolvimento. O que vamos tentar fazer aqui rapidamente é mostrar essa estrutura, falar um pouquinho da arquitetura, que aliás é o primeiro ponto aqui mencionado. É como funciona o sistema de storage, ou armazenamento
de todos estes ficheiros de configuração, e podemos imaginar que serão muitos, mas o próprio sistema do Configuration API terá uma cache para facilitar efetivamente a gestão de toda esta quantidade de ficheiros de configuração que serão gerados numa instalação normal Drupal. O que vamos fazer neste momento é passar à parte da exploração dos ficheiros para que possam perceber, e nós temos aqui, como já é de nosso conhecimento, uma pasta que é do core, em que vamos encontrar uma série de pastas que já conhecemos, entre as quais a dos módulos, e em qualquer uma destas pastas, por exemplo, se formos à pasta da imagem, que é uma que nós vamos utilizar no nosso exercício e convém apresentar, encontramos aqui uma pasta de configuração. Portanto, os módulos do core têm ficheiros de configuração, normalmente guardados em config, e têm também um image schema. Os esquemas são importantes para que depois as pessoas possam ter modelos para aplicar, se quiserem utilizar este esquema nos seus módulos, nas suas próprias construções e no seu desenvolvimento. E tal como aqui conseguimos facilmente perceber, a estrutura, digamos, as designações destes ficheiros seguem uma convenção. O nome, o chamado prefixo, que será o nome do módulo a que estão associadas. Depois podemos ter várias opções. Neste caso o settings é o item que é mesmo configurado. Portanto, neste caso o settings relativo ao módulo imagens. Mas depois também podemos ter sub-elementos como o estilo, e como sabemos que existem vários estilos de imagem, então temos um elemento comum que é o style, mas depois a especificação do sub-item que é a large, medium e thumbnail. Perguntam-me agora, a partir do momento em que modificamos a configuração, por exemplo, do image style large, o que é que vai acontecer em concreto? E clicando aqui, a informação que o ficheiro de configuração guarda, como podemos ver facilmente através deste exemplo, são os parâmetros relativos à configuração, e estes parâmetros são importantes. Portanto, identifica-se o estilo, a level, que como ela está também identificada no interface da nossa instalação, a língua, depois todos os elementos relativos à imagem e como eles estão configurados no Drupal Core quando instalamos. Evidentemente que, e seguindo as boas práticas, se nós alterarmos este estilo de imagem, o large, o efeito, a nova configuração ou configuração modificada não vai sobrepor-se a esta. Portanto, o core fica, não altera. Onde é que é guardada, digamos, a configuração que eu tenho ativa no sistema? Ela não vai ficar guardada, portanto, no módulo Image, vai ficar, e agora vou subir um nível, portanto estávamos em módulos e no módulo especificamente Image, ela vai ficar guardada precisamente em, ainda tenho que subir mais um nível, em Sites e Default no Files. E temos uma secção config dentro do Files, portanto a área de alojamento da configuração com que estamos a trabalhar e a atual será sempre no Files.
Ao entrar encontramos duas pastas, o Active e o Staging, que tal como é explicado nesta definição, na pasta Active é guardada a configuração live, aquilo que está efetivamente no website, e no Staging aquilo que está pronto para ser importado. Este Staging tem muito que ver com a linguagem que vulgarmente se utiliza no desenvolvimento entre diferentes estados de um website, de um projeto. Se entrarmos na área Staging não temos nada, porque nós não importamos para aqui nenhum elemento, mas visitando a Active temos uma lista enorme de ficheiros, e reparem que isto são os ficheiros de configuração que vêm com o Drupal standard quando instalado. E se atentarmos, tal como eu vos disse, o primeiro elemento é importante porque diz respeito ao prefixo, ao módulo com que aquele ficheiro de configuração está relacionado. Aqui temos o Action, temos o Bartik e já estamos a reconhecer o tema. Quer dizer que neste ficheiro de configuração são guardados as definições do Bartik e se houver alteração serão atualizadas aqui. O Bartik Breakpoints também, para que o site funcione de uma forma, o tema se comporte de uma forma responsive. Temos exemplos para o bloco, e tudo tem que ver com a instanciação de blocos, o breakpoint, Contact, o próprio módulo Contact também, e toda a configuração relacionada está aqui, desde as categorias. Portanto, aqui as categorias que nós personalizarmos, que colocarmos especificamente no website, o setting geral do contacto, tudo o que tem que ver com os displays, os view modes, também qualquer alteração que façamos no nosso view mode, teaser, relacionado com o node article page ou qualquer das nossas entities node que venhamos a criar. A mesma coisa para os formulários, portanto aqui continuamos com os displays, reparem, o RSS, o full, os fields, tudo o que é fields também, aqui a configuração dos fields. As imagens, que já tínhamos falado, portanto aqui a image style large, esta será do core, portanto a que vem com o core, e esta será a que está ativa. E se alterarmos é este ficheiro que está em Active que será alterado, modificado. Nós vamos fazer, digamos, a experiência daqui a pouquinho. Temos também os itens de menu, características ligadas à language e à configuração da língua, muitas relacionadas com o sistema. Temos aqui também o 7, já tínhamos visto o Bartik lá em cima, o Stark, portanto todos os temas também, a configuração dos temas é guardado. User e, inevitavelmente, o Views. E reparem que aqui temos, e basta clicar. Aliás, eu já tenho aqui o Views View Glossary. Temos aqui uma configuração de view guardada, portanto, e aquela que está ativa no sistema. Portanto, todos estes elementos que nós estivemos a ver são elementos que são forçosamente controlados em termos de configuração e cuja configuração vai ficar em ficheiro .iml. E temos a garantia de podermos fazer o tracking das alterações desses ficheiros em termos de programa de controle de versões, sem nos preocuparmos que toda esta informação fique misturada, fique em tabelas na base de dados. Agora, passando propriamente à instalação e trabalhando com a instalação, vamos aqui à secção das imagens, porque provavelmente é das mais visíveis. Aqui na área do Media, do Image Styles, reparem que temos este elemento, o Large 480 por 480, e o que vamos fazer é editá-lo e vamos alterar.
Vamos também alterar a medida. Vamos pôr, por exemplo, 500 por 480, alterar o efeito. Desculpem aqui, não fui muito inteligente. Agora vamos atualizar e atualizamos, digamos, este estilo. Não criamos um novo, que foi, tal como aqui está identificado, alterar o estilo default do Large. Se visitarmos neste momento o ficheiro, este era como estava. Se nós fizermos refresh, não sei se vai funcionar assim, claro que não. Vamos carregá-lo. Vamos voltar a carregá-lo. Estou na zona do Active. Reparem que neste momento ele apresenta a configuração já alterada, tal como eu fiz no interface, e está no fecheiro image.style.large.iml, como é expectável que esteja. E tem a nova medida, portanto, que eu alterei aqui, a largura de 480, que era o default, para 500. Controlando e trabalhando nesta medida, qual é a vantagem? A vantagem é poder ter todas estas modificações em fecheiro e poder depois sincronizar todas estas alterações numa outra instalação. Imaginem que estaria na instalação de desenvolvimento a fazer estas alterações e, ao passar para a minha instalação staging, importava estes fecheiros e incorporava-os, digamos, nessa instalação sem qualquer problema. Aliás, eu tenho aqui uma imagem que mostra precisamente isso e essa sincronização é feita na área da configuração, desenvolvimento, e aqui no Synchronize Configuration é precisamente onde aquela secção do staging vai poder ficar ativa e aí assumir fecheiros como, digamos, como estão numa instalação de desenvolvimento, por exemplo. Este quadro aqui mostra precisamente isso. Eu neste momento não estou a fazer isto, mas a ideia aqui é importar a configuração e até se pode fazer um diff, não é? E ver as diferenças entre o que estava e o que foi alterado. E reparem que aqui no exemplo dado está a ser importado o fecheiro de configuração do View Articles. Portanto, todos os fecheiros poderão ser importados de uma forma muito transparente através desta funcionalidade. Importados e sincronizados. Portanto, e a ideia é essa.